Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Oh, Itepa, ser firme, não esqueça sua história. Caminha sem medo, vamos juntos construir. Nesta série, estamos revivendo a história da Itepa Faculdades, seus valores e desafios desde o surgimento até os dias atuais, para entender o presente e inspirar um futuro de esperança. No 5º episódio desta série, a prioridade e fundamentação bíblica na Itepa Faculdades. Na reunião dos bispos, do dia 29 de julho de 1982, nós apresentamos um projeto de faculdade. Os bispos presentes eram Dom Urbano, Dom João de Erechim, o bispo de Vacaria e o de Frederico Westphal, Dom Maldaner. Parecia que era um sonho, uma utopia muito grande. Organizar um programa, uma biblioteca, fazer os estatutos, definir uma metodologia, um currículo, as disciplinas. O Concílio Vaticano II, diria assim, que é o grande acontecimento da Igreja do século XX e, podemos dizer, dos últimos tempos. Ele significou a volta às fontes bíblicas e patrísticas. Com a Dei Verbum, a Igreja se entende, eu diria assim, discípula da palavra. Em sua abertura, no proêmio, a Dei Verbum repete 3 vezes o verbo ouvir, apresentando, eu diria assim, a Igreja como discípula da palavra. Somos todos convidados a ouvir a palavra antes de falar, antes de anunciar. Portanto, com a Dei Verbum, eu diria que a Igreja redescobre a centralidade da palavra de Deus na sua vida e na sua missão. Padre Eli e eu soubemos que o padre Comblen estava em Caxias do Sul. Nós madrugamos e fomos a Caxias do Sul. Ele disse assim que a Bíblia, o estudo da Sagrada Escritura, devia ser o fio condutor de toda a teologia e a pastoral. Ele usou 2 metáforas. Ele diz, a Bíblia devia ser que nem o coração e a espinha dorsal. Aí nós ficamos pensando, o coração é aquele órgão vital que ele garante vida, garante sangue para todas as células do organismo. Então o coração tem que estar bem. E a espinha dorsal, ela mantém o corpo de pé. Se houver alguma coisa de ruim no coração ou na espinha, é preciso muito cuidado. As Sagradas Escrituras sempre serão a fonte de toda a teologia. O que caracteriza o Itepa no estudo bíblico é a valorização da praxis. Jesus fez e depois ensinou. A análise do fazer de Jesus e de todos os demais personagens bíblicos ensina. A praxis contextualiza o ensinamento. O padre Comblen também nos remeteu ao Concílio Vaticano II. A Dei Verbum compreende a palavra de Deus como fonte de toda a verdade, fonte da vida espiritual. É nesta fonte que somos todos nós convidados a beber. A fonte, a gente sabe que é um lugar onde a gente vai buscar água. E quando você retira a água, você volta lá, tem mais água fresca, boa, não é?
E a gente pode, então, nunca se esgota. A fonte nunca se esgota. Então, entendemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável para a teologia e também para a pastoral. Não é uma cisterna. Cisterna a gente tira a água e ela vai acabando. A Dei Verbum compreende a palavra como espelho, no qual a igreja contempla Deus. Compreende, né, a palavra de Deus como fundamento da fé, como fundamento da espiritualidade, da vida cristã, como fundamento da vida e missão da igreja. Também compreende-se a palavra de Deus como alimento que sustenta a vida e a missão da igreja ao longo de todos os tempos. Por isso, da necessidade fundamental do estudo como a alma, né, da vida e da missão da igreja. A alma é aquilo que anima, aquilo que dá vida. A alma da teologia e da pastoral. O texto bíblico, em seu conteúdo, se enriquece quando conectado com a praxis libertadora dos patriarcas, dos profetas, de Jesus Cristo e dos apóstolos. O ITEPA se caracteriza por uma teologia que leva à praxis. Não somente contempla a praxis do passado, mas leva à praxis da atualidade. A valorização de uma imitação de Jesus, que primeiro fez e depois ensinou, é o caminho que o ITEPA faz em seu fazer teológico. Por isso nós entendemos que devíamos encaixotar a questão bíblica no ITEPA, encaixotar dentro do movimento bíblico que estava fervendo em todo o mundo, na América Latina. Descobrimos que o movimento bíblico ele estava resgatando a Bíblia. O Concílio de Trento, feito há 400 anos antes, ele tinha colocado um cadeado na Bíblia. Então fazia 400 anos que a Bíblia, para os católicos, ela era uma espécie de livro debaixo de chave. Então descobrimos que o movimento bíblico, sobretudo na América Latina, que a gente ouvia falar, ele estava resgatando a Bíblia como sendo palavra de Deus na história humana. Por isso que a igreja fala, né, na Dei Verbum, da necessidade da devolução da Bíblia ao povo, da tradução dela e do estudo que a torna sempre uma palavra viva e atual na caminhada da igreja. A Bíblia estava sendo desclericalizada. O clero é que tinha acesso à Bíblia, inclusive na língua latina. Ela foi devolvida a todo o povo de Deus. Então, nós entendemos que a Bíblia, dentro do ITEPA, não devia ser apenas algumas disciplinas, não é? Mas ela devia ser o fio condutor de toda a teologia e de toda a pastoral. Medellín, em 68, significou a recepção criativa do Concílio Vaticano II, né, para o contexto aqui de América Latina. Uma leitura para iluminar a prática, para iluminar a ação. E assim, então, iniciam, né, os círculos bíblicos, as comunidades eclesiais de base vão contribuir para a popularização da Bíblia. E aqui no Brasil, em 71, nasce o Mês da Bíblia, que a partir de 85 ele está presente, né, em todas as dioceses do país. Lembramos sempre que a Bíblia não esgota a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é mais ampla do que os 73 livros que nós temos na Sagrada Escritura. Ela é mais ampla. Segundo, ela só será fonte e alma
enquanto ela nos apresentar modelos de fé e modelos de luta. E esses modelos que nós encontramos na Bíblia, na Sagrada Escritura, procuram se inspirar no plano de Deus e traduzir o plano de Deus em projeto. E o estudo da Bíblia vai bem quando a Bíblia ela não nos deixa parados. E o quarto ponto é a questão da interpretação. Nós devemos interpretar a vida e a fé à luz da palavra. Não apenas interpretar a palavra, senão nós caímos em uma série de dificuldades. Por isso que o método será sempre determinante. É preciso fazer uma leitura com os pés no chão, ou seja, dentro da realidade que nós vivemos, pós-modernidade, não é, com todos os seus desdobramentos. Temos que fazer uma leitura com o coração na igreja, na comunidade. Quem não tem comunidade, quem não se sente ligado a uma comunidade, ele nunca vai interpretar corretamente a Bíblia. E terceiro, com a cabeça. Com a cabeça, então não se faz leitura, estudo de qualquer jeito. É preciso usar da ciência, as ciências bíblicas, exegese e assim por diante. Então esse jeito de fazer teologia, ele é transformador, porque você tem todo esse lastro bíblico, você tem os pés no chão da realidade, junta agora essa realidade, joga para dentro da faculdade e ali você faz teologia, a partir, tendo os pés no chão, com a realidade na mão. Numa mão você tem a Bíblia e na outra mão você tem as nossas comunidades, a vida do nosso povo. Por isso temos que ter muito cuidado com três coisas. Primeiro, com o biblismo. Não é verdade que a Bíblia resolve todos os problemas. Não é verdade. Não é verdade que a Bíblia cura e o que dá prosperidade. Não podemos cair no biblismo. Não é? Segundo, não podemos cair no fundamentalismo. É preciso colocar o texto dentro do seu devido contexto. Só que isso exige muito cuidado, exige muito estudo. A intuição de Daniel e de Ezequiel, se o texto não for lido, relido, estudado, meditado, nós não vamos ter condições de falar da palavra de Deus. O ITEPA, quando ele nasce, ele tem presente essa compreensão de igreja e vai auxiliar neste processo. Poderíamos dizer assim, que com o Concílio Vaticano II nasce um novo sujeito da leitura bíblica, que é o povo, auxiliado pela igreja, né, auxiliado pela ciência bíblica, vai ao texto bíblico para buscar nele, né, a força, né, de sua vida e de sua missão. A palavra de Deus é, portanto, de fato, fonte de inspiração, alma, alimento que sustenta a fé e a missão da igreja e a caminhada da igreja ao longo, né, de sua missão. Nós temos 42 anos de caminhada, foi bem difícil o começo, foi bem difícil o meio, não está difícil agora. É preciso, não é, colocar um pé na frente do outro. De vez em quando olhar para trás, olhar para a história, de vez em quando olhar para o chão que a gente está vivendo agora, não é? E olhar para frente. É preciso a utopia. Nenhuma caravana chegou até a utopia, mas é a utopia que move a caravana. Assista no último episódio desta série, O Futuro da ITEPA Faculdades para Ser, ainda mais um berço de esperança.